86. Fortes College capítulo 831. Eu lhe dou uma escolha autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Essa pessoa. Quem é? Adigalia cerrou os dentes e perguntou palavra por palavra. Dart Martael apenas olhou para ela, mas continuou sem dizer nada. Se você me disser quem é essa pessoa, estou disposto a servi-lo como senhor. Você pode me fazer ou fazer qualquer coisa, disse Adigalia em voz alta. Dart Martael permaneceu em silêncio. Diga logo, seu desgraçado. Adigalia estava furiosa, olhou de repente e, mesmo com as mãos algemadas nas costas, deu um pulo e bateu com a cabeça no chão. Dart Martael virou-se suavemente para o lado para se esquivar, e uma força invisível empurrou levemente na direção da colisão com Adigalia. O mestre Jedi não conseguiu parar o carro e bateu na mesa à sua frente, com a testa esmagada. Um grande buraco se abriu e o sangue jorrou. Sigam-me. Fiquem na República, vocês não podem fazer nada. Como podem ver, esta guerra é apenas uma guerra civil Sith. Ordem Jedi? Uma faca muito útil, disse Dart Martael com leveza. Adigalia ficou realmente comovido desta vez. Não foi que sua fé na luz tenha sido abalada, mas sim que ela descobriu que o que Dart Martael disse realmente fazia sentido. Um Lord Sith que corrompeu Coruscant, que existência terrível, ela não consegue imaginar. E essa pessoa provavelmente é um poderoso cavaleiro Jedi, então isso significa que até mesmo a Ordem Jedi está envolta em trevas. Não admira que o Mestre Yoda e os outros não consigam mais ver o futuro da galáxia, porque o futuro não existe mais. Pelo contrário, se você seguir o outro Lord Sith à sua frente, o Anjo da Morte, poderá se libertar das amarras da República, e os transeuntes poderão ver essa figura aterradora de um ângulo diferente. Já que você quer que eu a siga, por que não me diz quem é essa pessoa? Disse Adigalia em voz alta. A Ordem Jedi é minha inimiga, porque eu deveria te contar. Em outras palavras, mesmo que eu te conte, você conseguirá desestabilizá-lo agora. Quantas pessoas acreditarão nas suas palavras? Disse eu friamente. A frase dele é realmente muito inteligente, e na verdade é um trocadilho. Do ponto de vista dele, ele naturalmente quer esperar pela futura Ordem 66 para massacrar os Cavaleiros Jedi, e é claro que ele não vai expor a verdadeira face de Palpatine de Shiva antecipadamente. Mas, baseando-se na compreensão preconcebida de Adigalia, ela naturalmente direcionará seus pensamentos para o traidor na Ordem Jedi, confirmando ainda mais seu julgamento. Ela ficará ainda mais convencida de que Dart Martael estava insinuando que o Lord Sith era um membro dos Cavaleiros Jedi. Afinal, ninguém consegue imaginar que o digno orador da República Galáctica esteja na arena política há mais de 30 anos sem qualquer aviso prévio. Além disso, ele é um político que honestamente se apoiou em meios políticos para chegar à posição extrema, e é um Lord Sith. Na trama original, o mestre Jedi Quinlan Vos havia se infiltrado em Coruscant para assassinar um Lord Sith de alta patente, seguindo uma sugestão do Conde Dooku. O Conde Dooku deu-lhe duas opções na altura, Shiva Palpatine e outra pessoa, cujo nome ele disse a Quinlan Vos estar entre eles. No entanto, Quinlan Vos escolheu outra pessoa sem hesitar, não Shiva Palpatine, porque ele nem cogitou a possibilidade de Palpatine ser o Lord Sith. O disfarce e o ocultamento desse Lord Sith atingiram um nível aterrador. E Dart Martael agora está diante de Adigalia, aproveitando-se disso, e continuou, então você vi, eu realmente não preciso fazer nada com você, deixar você cair para o lado sombrio. Sim. Você fará sua própria escolha. Ele colocou um projétil inicial na mesa, e Adigalia imediatamente o reconheceu como o projétil inicial do caça Delta 7. Pensando bem, com a força da Associação Bancária Interestelar, conseguir um Delta 7 seria moleza. Mas naquele momento, Adigalia hesitou. Se ela voltasse para Coruscant e para a Ordem Jedi agora, não teria nenhuma chance de vencer aquele poderoso Lord Sith. Mas naquele momento, Adigalia hesitou. Se ela voltasse para Coruscant e para a Ordem Jedi agora, não teria nenhuma chance de vencer aquele poderoso Lord Sith. É muito fácil pensar que essa Lord Sith deve ocupar uma posição elevada e que, se for acusada de algum crime, será salva para sempre. Dart Martael ergueu a mão e acenou, e as algemas que prendiam Adigalia cafram automaticamente. Ele ergueu a mão e acenou novamente, e ela sentiu que a área machucada em sua testa logo sarou.
Adigalia fez um gesto defensivo inconscientemente, mas Darth Matael a ignorou completamente, assim como sua hostilidade. Faça sua escolha, disse ele lentamente. Você pode ir para qualquer lugar, mas se escolher me seguir, faça uma coisa para que a peste retorne. Deixar a peste voltar e depois matar mais gente da República. Adigalia rangeu os dentes. Por causa da exploração da República, há menos pessoas morrendo na região estelar do Anel Externo. Darth Matael acenou com a mão. Certo, vamos embora. Não tenho jantar para vocês aqui. Adigalia olhou fixamente nos olhos de Tan Xiao e disse palavra por palavra. E Sirita aqui. Deixe-a ir. Darth Matael sorriu levemente. Sirita que está vivendo uma boa vida agora, pelo menos muito melhor do que você. Assim como você, eu lhe dei uma segunda vida, e ela naturalmente lhe deu sua recompensa. O rosto de Adigalia estava extremamente sombrio. Você a obrigou a cair para o lado negro. Para ela, ela não tem suas crenças e ideais firmes, e você não tem sua força, então esta é naturalmente a melhor escolha. Disse Darth Matael. Você. Adigalia rangeu os dentes. Eu vou te matar mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Depois de você ter sido ressuscitado por mim, perdeu essa possibilidade para sempre, disse Darth Matael com um sorriso sarcástico. Muito bem, pode ir embora agora. Para mais respostas, pense, se você quer destruir o Lord Sith entrincheirado em Coruscant, então vai e traga-me a praga. Qual é a sua relação com esse Lord Sith? É uma relação de vida ou morte, respondeu Darth Matael. Adigalia cerrou os dentes e pensou por um longo tempo, até finalmente tomar uma decisão. Caminhou até o jato de combate Delta 7, agarrou a chave de ignição, virou-se e foi embora. Cai, cai, cai. O som constante da sirene é perturbador. Severance Tano abriu os olhos lentamente. Ela ergueu o olhar e olhou ao redor, percebendo que ainda estava na ponte da Plague. Acontece que agora a ponte parecia ter sido atingida por uma bomba de grande porte, e havia destruição por toda parte, mas os instrumentos eletrônicos não paravam de funcionar, e o alarme soava vindo do radar do navio de guerra. Nesse momento, os outros membros da tripulação também foram despertando gradualmente. Eram todos soldados de elite da Marinha da Quarta Civilização. Imediatamente começaram a verificar suas funções e entraram em ação. O soldado do radar também olhou para o sensor à sua frente, que estava em constante alerta. Ele limpou o sangue do rosto com um gesto rápido e disse em voz alta: General. O sensor detectou um grande número de naves inimigas, e a distância é de 5 minutos-luz. Navio inimigo? O navio de guerra da República. Barra vertical sul mesmo. Navios de guerra da República. Número 200. Fort Scourge capítulo 832. A frota perdida. 1. Frota da República. 200 naves. Severance Tan ficou chocada. E agora nem ela estava mais calma. Droga. Será que saltamos direto para a base naval da República Galáctica? Não deveríamos. Este é um campo estelar vazio, e a galáxia mais próxima de nós está a 11,7 anos-luz de distância, disse o navegador. Faça uma autoverificação imediatamente e me informe a situação atual da praga. Severance Tan socou o console com força. Seu soco foi extremamente potente e violento. O impacto atingiu o console, que já estava instável, e o soco chegou a abrir uma fenda em sua estrutura. Na verdade, mesmo sem verificar por si próprio, Severance Tan compreendeu que a praga estava basicamente em estado de destruição, para não mencionar que lutar, e até mesmo voar, era difícil. Após a nave espacial sair do hiperespaço, como desta vez o salto foi aleatório e o motor de hiperespaço não estava totalmente carregado, o salto foi concluído com dificuldade. Assim, a reação física causada pela fuga da nave do hiperespaço deixou o casco da nave ainda mais danificado. Mesmo falando, quando a Plague estava no hiperespaço, ela originalmente saltou com um grande número de fragmentos próximos. Agora que o salto terminou, esses fragmentos imediatamente voaram ao redor, e uma das 4 aletas traseiras do encouraçado também se quebrou, levando consigo o último conjunto de lançadores de mísseis disponíveis da Plague. Na ponte de comando, o operador também concluiu o autoteste do sistema. Ele olhou para a luz vermelha de alerta na tela, que se estendia por quase 4/5 do casco do navio, suspirou, mas voltou-se e disse: a potência do motor está em apenas 14%.
As chamas na cabine de energia no 3 ainda não foram extintas, mas uma equipe de fuzileiros navais acabou de abaixar manualmente o compartimento de incêndio, o que não deve afetar outras áreas por enquanto. O cinturão blindado externo do navio de guerra foi penetrado em 1.211 pontos e ainda possui capacidade de defesa. Resta menos de um terço do cinturão blindado, e então? Ele suspirou novamente. Ainda temos 110 sistemas de defesa de ponto e 4 canhões turbolaser de alta potência duplos que podem ser disparados. O motor de hiperespaço foi completamente desligado. 8 cápsulas de capacitores de escudo foram destruídas. 6 delas estão inoperantes e as 2 restantes também estão inoperantes. A plataforma do hangar foi completamente destruída. Restam 1.707 pessoas na nave. A única boa notícia é que o sistema de suporte de vida ainda consegue atender cerca de metade das cabines, e a tripulação restante começou a evacuá-las. Nesse momento, o soldado do radar também se aproximou e disse: General, o sensor terminou de escanear os 200 navios de guerra da República, mas devido aos graves danos, só conseguimos ver imagens borradas. Venha o que? Severance Tana assentiu com a cabeça. A tela à sua frente piscou, e então surgiu uma imagem bastante distorcida. Como naquele campo estelar vazio não havia estrelas ao redor, a imagem estava muito escura, mas algumas sombras longas e escuras ainda podiam ser vagamente distinguidas, e essas sombras também piscavam com luzes vermelhas. O sistema reconheceu o modelo do navio de guerra do oponente. Perguntou Severance Tana. A nave foi identificada e há 70% de probabilidade de ser um cruzador pesado da classe Dreadnought da Marinha da República Galáctica, mas o estranho é que os motores desses navios de guerra estão todos desligados, informou o soldado do radar. Severance Tana respirou fundo. Eles não vieram imediatamente e não sabem o motivo. Fiquem de prontidão e preparem-se para a batalha. Enviem uma nave de busca para remover o lançador de mísseis danificado. Míssil detectado. Sim. General, devemos pedir ajuda ao quartel-general? Perguntou o ajudante de ordens, cautelosamente. Mantenha a comunicação em sigilo. A situação desta frota ainda é incerta. Enviar a comunicação aos cegas só revelará nossa situação. Será ainda pior se for interceptada pelos perseguidores. Severance Tana balançou a cabeça. O diretor do departamento de comunicações abriu os braços e disse: na verdade, é impossível manter a comunicação em silêncio. Nossos equipamentos de comunicação hiperespacial atuais foram completamente destruídos, e só podemos usar equipamentos de radiocomunicação comuns. Se enviarmos nossas mensagens para o planeta Aurora, levará 8.000 anos para que eles as recebam. Agora estamos reunindo esses comunicadores quebrados para ver se, com as peças que encontramos, conseguimos construir um lançador hiperespacial funcional. Severance Tana assentiu solenemente. O tempo passava minuto a minuto, e todos a bordo do navio de guerra permaneciam em silêncio. Além do crepitar das faíscas elétricas provenientes dos componentes eletrônicos danificados e do rangido da estrutura retorcida do casco, nenhum outro som era ouvido. Todos prenderam a respiração, sem sequer respirar com dificuldade. As pessoas na ponte estavam todas olhando fixamente para os sensores, e as pessoas nas outras cabines olhavam para a tela alto-falante mais próximo. O corpo de Severance Tana ainda estava um pouco fraco devido ao grave hematoma que acabara de sofrer. Ela se apoiou na cabeceira do departamento de radar, sem perceber o quão despretensiosa era aquela atitude. Era diferente de sua postura habitual, fria e nobre, e parecia completamente deslocada. 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Passou-se uma hora inteira e os 200 navios de guerra ainda não tinham feito qualquer movimento, nem sequer ligaram os motores. Não faz sentido. Seria lógico que, com o estado atual dos nossos navios de guerra, até mesmo os que estão ficando para trás deveriam nos encontrar. Mas eles não fizeram nada. Por quê? Ao menos deveriam ligar os motores, não é? Disse o diretor do departamento de radar, franzindo a testa. Severance Tana olhou para as sombras desfocadas na tela e para a luz indicadora vermelha que piscava e disse com voz grave: Vamos lá. General, o senhor quer dizer? A expressão do ajudante mudou. Isso mesmo, nós sobrevoamos a área, disse Severance Tana. Mas isso não é muito arriscado. Em nossa situação atual, apenas 2 ou 3 navios do lado oposto podem nos destruir completamente. Quanto mais 200 navios, disse o ajudante. Será seguro esperarmos aqui. Uma escolha estúpida. Severance Tana bufou friamente.
Ligue o motor imediatamente e sobrevoaremos. Calcule o tempo. O navegador imediatamente inseriu os dados no computador e rapidamente chegou à conclusão: General, a frota adversária está a 5 minutos-luz de nós, quase 100 milhões de quilômetros de distância. De acordo com nossa velocidade subluminal atual, levará cerca de 25 horas padrão para chegarmos. Ligue o motor, siga em frente. Severance Tan deu a ordem decisiva. Sim. O corpo mutilado e gigantesco do encouraçado Tita Praga voltou a se mover. A vibração causada pela potência do motor danificou ainda mais o casco já fragilizado, fazendo com que diversos fragmentos e peças se desprendessem e se separassem da fuselagem. No entanto, o navio de guerra continuou acelerando de forma constante e voou em direção à frota a 100 milhões de quilômetros de distância. Fort Scourge capítulo 833. Raiva Qijan, chefe do Estado-Maior da Quarta Civilização, caminhou apressadamente em direção ao gabinete do governador Tang Xiao. Sua expressão era um tanto solene. Obviamente, tratava-se de um assunto muito importante. No entanto, ao chegar à porta do escritório, encontrou Helmut Zemo, chefe de gabinete da Quarta Civilização, parado ali com uma expressão de impotência. Vossa Excelência Shofu, há algo de errado com o governador? Qijian aproximou-se e perguntou. Ele está fazendo birra. Helmut Zemo balançou a cabeça. Não importa o que você encontre para ele, a menos que seja algo muito bom, é melhor esperar até que ele termine de desabafar. Qijian franziu a testa e perguntou em voz baixa. Sobre a peste. Isso mesmo, a peste Severance Tan. Sabe, o Lorde Governador tinha o General Tan em alta conta. Zemo assentiu. Qijian suspirou. A última mensagem que recebemos foi que, após o General Severance Tan ser encurralado, ele ligou à força o motor de hiperespaço, saltou sem qualquer navegação e, em seguida, tanto o homem quanto a nave foram mortos e desapareceram. Um encouraçado titã, cuja construção levou 5 anos, e um gênio militar que nunca se viu em um século, simplesmente desapareceram assim, e há uma grande probabilidade de que nunca mais voltem. Ninguém seria capaz de fazer uma coisa dessas? Aceitem, disse Zemo. Mas o governador não previu esse resultado há muito tempo. Ele também disse que teve que escolher entre o sindicato e a peste. Perguntou Qijian. Ser capaz de prever não significa que ele possa aceitar essa situação com calma quando ela se apresentar. Além disso, nos últimos anos, o temperamento do Lorde Governador tem se tornado cada vez mais irritável. Felizmente, ele consegue se controlar na maior parte do tempo. Não deixei que a raiva ditasse minha escolha, disse Zemo. Estou mal-humorado porque descobri que idiotas demais por aí. Uma voz sinistra soou de seus ouvidos. Zemo e Qijian ficaram surpresos e se viraram rapidamente, apenas para descobrir que Tang Xiao havia aberto a porta do escritório e saído em algum momento. Seu rosto estava sombrio e assustador. Os dois rapidamente se curvaram. Lorde Governador. Por que sempre tem gente que, mesmo quando eu apresento a resposta, ainda acha que está certa? Tang Xiao reprimiu a raiva que sentia. Zemo sorriu levemente e disse, porque isso é genialidade. Uma pessoa que trabalha passo a passo e age passo a passo, seu comportamento pode ser previsto e controlado, é claro, inclusive pelo inimigo. E a razão pela qual um gênio é porque suas ações e ideias são imprevisíveis, e eles têm a capacidade de colocar tais ideias em prática, e naturalmente não podem ser previstos pelo inimigo, incluindo nós mesmos. Você está tentando me dizer que a perda da praga é justificada? Tang Xiao olhou para Zemo com olhos frios. Até mesmo Qijian, que estava ao lado dele, ficou assustado com o olhar de Tang Xiao. Ele olhou para o escritório do governador atrás da porta, como se tivesse sido atingido por um tornado. Sua testa começou a suar frio, e disse rapidamente, Senhor governador, este é o fim da história. O que precisamos saber é como remediar essa situação. Se outro comandante estiver no comando, mesmo que lhe sejam dadas 5 pragas, será impossível atingir o objetivo de combate de invadir o planeta Cato Neimoidia. Disse Zemo sem medo. Bang! Tang Xiao desferiu um soco na parede. Sua força era tão grande que o golpe abriu uma depressão na parede de liga metálica. Ele respirou fundo e sua voz se acalmou. Você realmente disse algo. Faz sentido. No entanto, isso poderia ter sido evitado desde o início, mas no fim das contas acabou sendo um resultado sem saída, o que eu realmente não posso aceitar. Mas... A expressão em seu rosto tornou-se gradualmente horrenda, e ele chegou a rir. Ei! Muito bom.
Muito bom mesmo. Isto é guerra. Futuro imprevisível, morte inesperada. Ei! Vamos lá. Vamos lá. Me derrote. Vamos ver se você consegue. Ele rugiu para o vazio, como se estivesse irritando o destino invisível, e parecia estar provocando seu pior inimigo, Darth Sidious. Imediatamente, a expressão em seu rosto se suavizou instantaneamente. Ele se virou para olhar para Qijian e perguntou: há algo a relatar? Qijian rapidamente sacou a ferramenta onipotente que tinha na mão e projetou um documento à sua frente. Sim, Lorde Governador. Dentre as várias galáxias para as quais o senhor foi muito importante, algumas mudanças ocorreram no planeta Mon Calamari. Prossiga. São os Quarren. As contradições entre eles e os Mon Calamari estão se intensificando, a ponto de um conflito armado. Recentemente, alguns rumores vindos do Comando Militar Supremo da Confederação de Sistemas Independentes, e o General Grievous, parecem estar corretos. O planeta Mon Calamari entrou em guerra, disse Qijian. Tang Xiao tocou o queixo e ponderou por um momento. Isso não é inesperado, pois com o sucesso da ofensiva ritual do General Grievous, o canal direto de Mon Calamari para a República Galáctica foi bloqueado, e uma parte do enclave foi destruída. Além disso, os Mon Calamari e os Quarren são excelentes engenheiros navais, então é certo que eles conseguirão algo por lá. Mas essa direção fica a leste da Via Láctea, e está além do nosso alcance, disse Qijian. Não se preocupem, ainda temos tempo, disse Tang Xiao. Digam à nossa senadora Rosana Golds e ao senador Muira dos Salarianos que agora podemos prosseguir com o contato com os Quarren. Você está tentando interferir? Perguntou Qijian. Mon Calamari é um planeta oceânico, e este assunto foi entregue aos Salarianos embora sejam apenas um grupo anfíbio. Eles são muito mais adaptados ao ambiente oceânico do que nós, disse Tang Xiao. Certo, vou providenciar tudo agora, disse Qijian. Depois que Qijian se afastou, Tang Xiao se virou para Zemo e disse lentamente: você não precisa se preocupar, eu sempre entendo o que você quer fazer. É por isso que sou leal a você, disse Zemo, fazendo uma saudação militar. Nesse momento, em um espaço desolado do outro lado da galáxia, o cruzador de batalha Tita Plague navegava em alta velocidade. Contudo, mesmo com a velocidade ultrapassando os incríveis 5 milhões de quilômetros por hora sob aceleração contínua, ele parecia estar parado naquele campo estelar vazio. Talvez devido à existência de canais de hiperespaço, muitas pessoas tenham se esquecido da vastidão e da imensidão do universo. Somente agora elas podem compreender essa imensidão ao viajarem a velocidades subluminais. Em um espaço tão deserto, mesmo que você voe por centenas ou até milhares de anos, a paisagem ao redor não mudará em nada, e cada estrela ausente permanecerá inalterada. Esse silêncio sepulcral é desespero. Desespero, esse também é o sentimento no coração de todos a bordo do cruzador de batalha Tita Praga. Se não puderem esperar pelo resgate, ficarão para sempre à deriva nessa escuridão até a morte. Fort Scourge capítulo 834. A frota perdida. 2. Finalmente, após 29 horas de voo, o encouraçado Plague chegou à área onde a frota desconhecida estava localizada. Devido aos constantes danos e mau funcionamento dentro do encouraçado, a chegada ocorreu com 4 horas de atraso. No entanto, a poderosa frota de 200 cruzadores pesados da classe Dreadnought permaneceu imóvel, flutuando silenciosamente no espaço. Severance Tan observou as 200 frotas dispostas em uma formação densa através da tela do sensor, franzindo a testa, e então abriu o canal público e disse: este é o Teatro de Operações Ocidental da Confederação Galáctica Independente, a nave de batalha Tita da Praga. Viemos nos render e esperamos que aceitem nossa sinceridade. General. A expressão do ajudante mudou drasticamente, mas então ele entendeu o que Tan queria dizer. Passaram-se mais 10 minutos e ainda não havia resposta. General, acha que devemos tentar atirar primeiro? Sussurrou o ajudante. Ele nem sabia por que falava tão baixo, talvez porque estivesse com medo de acordar os 200 navios de guerra. Não, simplesmente mandem alguém abordar alguns desses navios de guerra, disse Severance Tan. Isso não é um pouco arriscado? O ajudante franziu a testa. Não nos resta muito tempo, disse Severance Tan. Em vez de fazermos testes às cegas aqui, é melhor embarcarmos na nave para verificar. Quantas naves de exploração temos? O ajudante respondeu imediatamente.
Há mais 12, todas elas pequenas naves espaciais que só podem transportar 5 pessoas. Divididos em 3 grupos, e ao mesmo tempo selecionados aleatoriamente uma nave espacial na frente, no meio e atrás da formação da frota para tentar acoplar. Severance Tan deu a ordem diretamente. Sim. Os 12 exploradores, equipados com alguns fuzileiros navais e droides de batalha B-1 ativados a partir de seus inventários, dirigiram-se para 3 cruzadores pesados da classe Dreadnought, selecionados aleatoriamente. Na ponte de comando, Severance Tan e os membros da equipe também verificavam seus movimentos através da tela. A nave de exploração se aproxima cuidadosamente do cruzador pesado da classe Dreadnought e, em seguida, encontra a entrada para a plataforma do hangar abaixo do navio de guerra. No entanto, a plataforma do hangar estava hermeticamente fechada, e a nave de exploração não teve outra escolha senão dar algumas voltas. Um engenheiro que estava ao lado de Severance Tan teve uma ideia. Ele pediu à espaçonave de exploração que enviasse uma mensagem de manutenção diretamente para o navio de guerra, usando a faixa de frequência civil. Não esperava que esse método fosse realmente útil. O portão blindado da plataforma do hangar realmente abriu. O engenheiro, um tanto orgulhoso, explicou: "Eu simplesmente uso um cavalo morto como veterinário, porque, para evitar acidentes e situações de emergência, quando o navio de guerra está em modo de espera, as entradas e saídas não são trancadas." Em modo de espera? Por que essa frota voa para um vazio desses para ficar em modo de espera? Severance Tan franziu a testa. Geralmente, um navio de guerra só entra em modo de espera quando está atracado na área do porto. Depois de iniciado, ele jamais entrará. Ele ficará em modo de espera sim, especialmente no caso de navios de guerra. Pelo menos isso demonstra que esses navios de guerra agora estão completamente desabitados, disse o engenheiro. Nesse momento, os fuzileiros navais que entraram primeiro no hangar da nave de guerra já haviam enviado uma imagem de vídeo. "General, estamos no hangar agora. Há 12 caças Z-95 e Edunter estacionados aqui, e o cruzador pesado da classe Dreadnought está totalmente carregado." Status. Ele ajustou a câmera na cabeça de seu traje de combate espacial para exibir as imagens dos caças cuidadosamente posicionados. Nenhum caça decolou, o que significa que não houve combate. Severance Tan disse: "Continue." Os fuzileiros navais continuaram usando o robô de combate B-1 como guia e caminharam em direção às profundezas do navio de guerra, mas foram impedidos pela porta do compartimento. "General, a porta do compartimento não pode ser aberta." "Isso não faz sentido." O engenheiro também disse: "Realmente não faz sentido. Se a espaçonave está em modo de espera, é absolutamente impossível trancar o compartimento da plataforma do hangar. Além disso, porque o compartimento dentro do hangar está trancado, mas não o compartimento externo. A escotilha. Isso é estranho." Severance Tan disse com voz grave: "Talvez eles queiram impedir que as pessoas de dentro saiam. Ao mesmo tempo, também querem que as pessoas de fora entrem." "O que você disse?" O ajudante ficou chocado. "Será que se trata de uma rebelião?" Severance Tan balançou a cabeça, levantou-se, tirou o casaco do uniforme de general e disse: "Se isso acontece com outras naves de guerra, então que a nave de exploração volte e transporte um grupo de pessoas e equipamentos de corte para lá. Eu mesmo entrarei em uma das naves de guerra e cortarei a escotilha com um sabre de luz." "General, esta frota está cheia de coisas estranhas. Receio que seja perigosa", disse o ajudante rapidamente. Severance Tan pensou por um instante e disse: "Prepare-me também um traje de proteção cósmica." Enquanto as naves de exploração começavam a enviar mais fuzileiros navais, robôs e equipamentos de corte, Severance Tan embarcou pessoalmente em um dos cruzadores pesados da classe Dreadnought. Ela sacou seu sabre de luz amarelo e o cravou na escotilha. A temperatura altíssima do sabre derreteu e penetrou a escotilha quase instantaneamente, e então, com o movimento do sabre, derreteu a espessa camada de luz e abriu um buraco tão alto quanto uma pessoa. Vários robôs de combate B-1 que estavam em prontidão avançaram imediatamente, ergueram as mãos e empurraram a escotilha cortada para baixo. O interior do navio de guerra foi finalmente revelado a todos. A escotilha, depois de ser empurrada para baixo, não fez um som metálico, mas pareceu cair sobre algo mácio, quase sem fazer barulho. "Meu Deus!" exclamaram os fuzileiros navais. Todos, incluindo Severance Tan, não conseguiram evitar recuar após verem a cena dentro da cabine.
Ao contrário da plataforma do hangar, que está limpa e organizada como se fosse novinha em folha. Atrás da escotilha é um verdadeiro inferno. Inúmeros cadáveres foram espremidos um após o outro, todos bloqueados na porta. Há manchas de sangue e arranhões que escureceram por toda parte nas paredes e no chão. Uma cena como essa pode causar pesadelos por um mês. Até mesmo o imaginário não passa disso. Todos esses cadáveres vestiam os uniformes cinzentos da frota judicial da República, que haviam sido completamente substituídos após o início da guerra. Não há vestígios de tiros. Severance Tan se recuperou. Embora ainda não tenha coragem de ir até lá, começou a observar a situação à distância. Esses corpos não foram mortos a tiros. Vários soldados do Corpo de Fuzileiros Navais já estavam vomitando por ali, e eles se esforçaram muito para evitar que o vômito saísse do traje de combate espacial totalmente selado. Fort Scourge capítulo 835. A frota perdida. Senhor, a inspeção ambiental foi concluída e não foram encontradas substâncias nocivas. O ambiente aqui é adequado para a sobrevivência humana, disse um robô de combate B1. Você continua investigando e procurando a direção da ponte, disse Severance Tan. Roger. 4 robôs de combate B1 pisaram na pilha de cadáveres no chão com rifles e 5 e avançaram cambaleando, virando-se logo em seguida e desaparecendo do campo de visão. Severance Tan levou alguns minutos para se recuperar e caminhou até os cadáveres, o que confirmou sua suspeita. Algumas dessas pessoas morreram de fome, e outras em combate corpo a corpo. Combate desarmado? Um soldado do Corpo de Fuzileiros Navais ficou perplexo. Mesmo que seja um motim, não será assim, certo? Não, minhas palavras são imprecisas. Deveria ser dito que é o direito de rasgar. Severance Tan disse em voz grave, não há regras nem rotinas, morder com os dentes, arranhar com as unhas, para formar uma situação como essa. Há algumas semelhanças com as pessoas infectadas pelo vírus T que usamos como referência, mas não são iguais. Essas pessoas não demonstraram um apetite forte. Imediatamente, insira as condições do vírus no sistema de detecção, faça uma nova varredura e ninguém deve tirar suas roupas de proteção. Eu não planejava tirá-lo, mesmo que não tivesse dito nada. Um soldado murmurou, este lugar é tão inóspito, me lembra os filmes de terror Interstellar Ghost Shurem e Alien Odd Corpse que assisti antes de partir. Outro soldado, segurando o instrumento, disse, após o teste, nenhum vírus ou cepa anormal foi encontrado. Mesmo a quantidade de gases nocivos produzidos pela decomposição do corpo humano não é grande. Parece que o sistema de limpeza automática dessas naves de guerra é muito potente e está funcionando. Os soldados da frota da República são tão medrosos assim? Vá. Após obter os dados confirmados de monitoramento ambiental, Severance Tan também pisou nos cadáveres mumificados e caminhou em direção às profundezas do navio de guerra. É possível presenciar uma situação trágica ao longo do caminho. Há corpos mortos por toda parte. Alguns foram despedaçados vivos, outros morreram de fome a portas fechadas e alguns simplesmente cometeram suicídio. Mais notícias chegavam uma após a outra vindas da direção de outros navios de guerra, e a equipe de exploração também havia entrado nos outros 2 cruzadores pesados da classe Dreadnought. A maior parte do que viram foi assim. Todos morreram, a maioria deles se massacrando uns aos outros. E os locais com maior concentração de mortes são a entrada da plataforma do hangar e a entrada da cápsula de resgate, e esses locais estão todos trancados, sem exceção. Você pode imaginar a cena aterradora naquele momento. A gangue insana saía por aí caçando outras pessoas, e todos os que eram pegos eram retalhados vivos. Os humanos não são fortes o suficiente para desmembrar outras pessoas com facilidade, e o processo precisa ser lento e doloroso. Gritos histéricos ecoavam por toda parte, sangue jorrava para todos os lados, e algumas pessoas até tiveram suas artérias dilaceradas, com o sangue espirrando diretamente no teto. Mais e mais sangue e tocos se espalhavam pelo chão, até que finalmente o sangue formou um rio. Os tripulantes desesperados corriam para todos os lados, tentando chegar à cabine de resgate, à plataforma do hangar, mas só viam a pesada porta de ferro fechada à sua frente. Por mais que implorassem por ajuda, ninguém lhes dava atenção, socavam, chutavam, arranhavam com as unhas, mas seus punhos se quebravam, suas unhas se estilhaçavam e não conseguiam deixar um único arranhão na escotilha de liga metálica. Os tripulantes insanos os perseguiram e os bloquearam na porta.
Os irracionais só sabiam matar, e os que estavam do lado de fora foram mortos um após o outro. Mas não sei se foi sorte ou azar. As camadas de cadáveres no corredor estreito bloqueavam a passagem e impediam o avanço dos lunáticos, de modo que os únicos sobreviventes ficaram encurralados entre os corpos no final do corredor, amontoados. Juntos, não havia escapatória, apenas uma morte lenta em meio ao medo e ao desespero infinitos. Parece que um vírus semelhante ao vírus T se espalhou por esses navios de guerra e, para evitar a propagação do vírus, todas as saídas foram bloqueadas. Severance Tan também avaliou a situação geral. Senhor, encontramos a passagem para a ponte, mas estava bloqueada. Essa foi a mensagem transmitida pelo robô de combate B1. Se for esse o caso, esses navios de guerra não correm perigo. Severance Tan pensou por um instante e imediatamente disse: deixem apenas o mínimo de pessoal a bordo da Plague, ativem todos os robôs, incluindo o restante da tripulação, e concentrem-se primeiro em ocupar esses 3 navios de guerra e restaurá-los para o estado de prontidão de combate o mais rápido possível. Sim. Roger. Equipe de comunicação, parem de mexer com a merda na Plague. Venham aqui e usem os sistemas de comunicação dessas naves de guerra para se comunicarem com o planeta Aurora. Imediatamente. Severance Tan dava instruções uma após a outra. Sim, já é tarde demais. Espere-me por 20 minutos. Você pode imaginar a cena aterradora naquele momento. Os tripulantes enlouquecidos perseguiam e matavam outras pessoas, e todos que eram pegos eram esquartejados vivos. Os humanos não são fortes o suficiente para desmembrar outras pessoas com facilidade, e tal processo deve ser lento e doloroso. Gritos histéricos ecoavam por toda parte, sangue jorrava para todos os lados, e algumas pessoas até tiveram suas artérias dilaceradas, com o sangue espirrando diretamente no teto. Mais e mais sangue e tocos se espalhavam pelo chão, até que finalmente o sangue formou um rio. Os tripulantes desesperados corriam para todos os lados, tentando chegar à cabine de resgate, à plataforma do hangar, mas só viam a pesada porta de ferro fechada à sua frente. Por mais que implorassem por ajuda, ninguém lhes dava atenção. Socavam, chutavam e arranhavam com as unhas, mas seus punhos estavam quebrados e suas unhas arranhadas, sem que conseguissem deixar qualquer vestígio na escotilha de liga metálica. Os tripulantes insanos os perseguiram e os bloquearam na porta. Os irracionais só sabiam matar, e os que estavam do lado de fora foram mortos um após o outro. Mas não sei se foi sorte ou azar. As camadas de cadáveres no corredor estreito bloqueavam a passagem e impediam o avanço dos lunáticos, de modo que os únicos sobreviventes ficaram encurralados entre os corpos no final do corredor, amontoados. Juntos, não havia escapatória, apenas uma morte lenta em meio ao medo e ao desespero infinitos. Parece que um vírus semelhante ao vírus T se espalhou por esses navios de guerra e, para evitar a propagação, bloquearam todas as saídas. Severance Tan também avaliou a situação geral. Senhor, encontramos o acesso à ponte, mas estava bloqueado. Na comunicação chegou o relatório do robô de combate B1. Se for esse o caso, esses navios de guerra não correm perigo. Severance Tan pensou por um instante e imediatamente disse: deixem apenas o mínimo de pessoal a bordo da Plague, ativem todos os robôs, incluindo o restante da tripulação, e concentrem-se primeiro em ocupar esses 3 navios de guerra e restaurá-los para o estado de prontidão de combate o mais rápido possível. Sim. Roger. Equipe de comunicação, parem de mexer com a merda na Plague. Venham aqui e usem os sistemas de comunicação dessas naves de guerra para se comunicarem com o planeta Aurora. Imediatamente. Severance Tan dava instruções uma após a outra. Sim. Fort Scourge capítulo 836. A frota perdida 2. Você disse que encontrou 200 cruzadores pesados da classe Dreadnought. Todos os tripulantes morreram. Na projeção holográfica, Tan Xiao ficou tão assustado que quase gritou. Agora que seu lado sombrio está ficando cada vez mais forte, não há muitas situações que possam fazê-lo cometer tantos erros. De fato, estou investigando o motivo da presença desta frota aqui. Mas a prioridade máxima no momento é enviar reforços o mais rápido possível para recebê-la. Não me restam muitos homens à disposição, disse Severance Tan. Quantas pessoas você tem? Perguntou Tang Xiao. Com exceção da tripulação deixada para trás na Plague, posso enviar no máximo 800 pessoas, mais 500 robôs de combate B1 que eram originalmente usados para tarefas, e posso ativar até 5 naves de guerra.
Severance Tani respondeu, de acordo com os cálculos, a distância mais próxima de nossa posição atual é a galáxia Alm, que está localizada em um vazio que não está diretamente conectado por um canal de hiperespaço. Galáxia Alm. Tang Xiao rapidamente se virou para verificar o mapa estelar e então seu rosto se iluminou. A galáxia Almu fica perto do planeta Celia, a menos de 10 segundos de distância. Ou seja, desta vez você tem liberdade para fazer isso. O salto na verdade te levou para a área central. Não está longe da nossa área de controle. Sim, mas não há um canal de hiperespaço diretamente conectado aqui. Estima-se que seja difícil navegar diretamente por aqui. Apenas os melhores navegadores conseguem, ou usar a força para perceber. Severance Tan disse, não temos muito tempo, e a frota da República pode me seguir a qualquer momento. Além disso, deve haver pessoas na Ordem Jedi que consigam navegar usando a força. O rosto de Tang Xiao tornou-se solene, e ele usou sua força original para perceber o canal do hiperespaço. Aconteceu de estar em seu ponto cego de poder. Em resumo, ele não conseguiria. Mas certamente havia muitas pessoas na Ordem Jedi. O plano de exploração ultramarina proposto pelo mestre Jedi Jolut Serbaus dependia da força dos mestres Jedi para navegar, então havia muitos mestres Jedi que se especializaram nesse estudo de habilidades com itens naquela época. Entre eles está Obi-Wan Kenobi, que também participou do plano de exploração espacial. Antes do início da guerra, ou seja, no enredo de Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones, ele não podia confiar em instrumentos. Usando diretamente a navegação pela força para encontrar o planeta Camino, que não existe no mapa estelar, ele se baseia nessa habilidade que aprendeu no plano de exploração espacial. Contate com Ti imediatamente e faça-o retornar o mais rápido possível. Tang Xiao ordenou imediatamente. Não espere, envie imediatamente uma frota de transporte para a galáxia Celias sem perturbar a República. Não se pode ir para lá. O sistema Irmu ainda está sob controle da República, tudo deve ser feito em segredo. Então continuarei procurando informações deixadas por essa frota. Severance Tan assentiu e disse. Frota da Lâmina. Tang Xiao disse de repente um nome, é o nome desta frota. Guk Severance Tan ficou surpresa. Você realmente sabe a origem desta frota? Isso foi há quase 25 anos. Devido ao bloqueio de notícias da República Galáctica, quase todos se esqueceram dessa frota que um dia foi famosa, a Kurosil, a frota da Lâmina, disse Tang Xiao lentamente. De qualquer forma, nem ele nem Tan tinham muito o que fazer agora, então ele começou a contar as informações que tinha. Esta é uma frota totalmente nova, estabelecida pela República Galáctica em 46 AB. Como todos sabemos, o principal navio de guerra da frota judicial da República Galáctica era o cruzador pesado da classe Dreadnought. No entanto, a classe Dreadnought, já antiquada, era muito ineficiente para a época, e um navio de guerra de 600 metros de comprimento exigia uma tripulação de 16.000 pessoas. Isso tornava o ambiente interno do navio extremamente precário, e ele não conseguia realizar batalhas de longa duração com a capacidade de 16.000 pessoas. Esse navio de guerra não conseguia transportar muita coisa, disse Tang Xiao. Severance Tan assentiu em concordância. Se fosse ela, certamente não estaria disposta a comandar uma nave de guerra daquela magnitude, pois estima-se que, 2 ou 3 dias após a partida, a tripulação estaria sofrendo de fome. Ou seja, a República Galáctica, que ocupa toda a galáxia, pode tolerar a existência de tais naves de guerra, pois consegue suprimentos a qualquer hora e em qualquer lugar. Portanto, a empresa que produz o Dreadnought, Lundin Interstellar Dynamics, modernizou consideravelmente esse tipo de nave de guerra, reforçando os equipamentos de controle automático e a inteligência artificial, otimizando a estrutura interna e reduzindo a tripulação necessária para 2.204 pessoas. Isso também aumentou a eficiência de combate da nave em pelo menos 5 vezes, tornando-a a nave de guerra mais avançada da época. Esse tipo de nave era muito valorizado pelo Ministério da Marinha da República da China, que encomendou 200 unidades a Lundin Interstellar Dynamics de uma só vez. As entregas foram realizadas oficialmente. A República estabeleceu uma frota desse tipo, batizada em homenagem ao seu navio almirante, a Frota da Lâmina. Como esses navios de guerra são pintados de cinza e preto, diferentemente da pintura vermelha e cinza comumente usada pela República, essa frota também é chamada de Kurosil. No entanto, no primeiro dia da viagem inaugural,
Ocorreu um acidente, disse Tang Xiao. O que aconteceu para que uma frota desse porte desaparecesse repentinamente? Perguntou Severance Tan. Na época da viagem inaugural da frota, ela quase chocou toda a galáxia, pois, naquele momento, era uma verdadeira armada. Podiam atacar qualquer galáxia em um único dia e destruir tudo que estivesse listado como alvo do inimigo. A primeira viagem estava programada para circundar o núcleo da galáxia até a principal galáxia do anel interno e depois retornar a Coruscant, mas, após a frota partir e entrar no canal de hiperespaço, desapareceu e imediatamente todas as conexões foram cortadas. Este incidente tornou-se um enorme escândalo na República Galáctica. 100 naves de batalha principais desapareceram diante dos olhos de todos e nunca foram encontradas. Tal fato deixou a República Galáctica, a frota judicial, o então presidente da Assembleia e Randy Lee, além de toda a Interstellar Dynamics, indignados. Isso também levou à derrota do então presidente da Assembleia nas eleições de 2 anos depois para Phoenix Valor 1, que ficou famoso por sua batalha no hiperespaço Stark. É preciso conhecer a opinião pública antes disso. Na investigação, ele tem uma vantagem absoluta sobre todos os concorrentes. Não só isso, www.90.com, a fabricante do navio de guerra, Lundin Interstellar Dynamics, também está em desgraça. Muitos congressistas culpam o desaparecimento da frota pelo sistema operacional automatizado que a Lundin Interstellar Dynamics tanto alardeava, acreditando que se tratava de automação. Uma falha no sistema operacional fez com que a frota perdesse o controle e desaparecesse. Como resultado, as encomendas militares da República foram transferidas para os estaleiros Quarter Power, com apenas algumas encomendas de cruzadores pesados da classe Dreadnought para Lundin. Tang Xiao disse isso e sorriu sarcasticamente. Para ser honesto, comparado com o estaleiro de energia Quat, tenho mais receio de enfrentar os navios de guerra da dinâmica interestelar de Lundin no campo de batalha. Porque seus navios de guerra são simples e despretensiosos, mas a eficiência e a confiabilidade são os pilares que realmente provaram o batismo da guerra. Afinal, entre os 3 grandes gigantes industriais, a base e os alicerces do estaleiro de energia Quat são os mais frágeis e não se consolidaram há muito tempo. Fort Scourge capítulo 837. A frota perdida a 3. Então, qual é o motivo do desaparecimento dessa frota? Severance Tan perguntou, completamente extasiada. Peste cerebral, disse Tang Xiao. Este incidente fez com que o Departamento de Inteligência do Senado da República interviesse diretamente na investigação. Com base na autoridade quase ilimitada que lhe foi concedida, eles revistaram praticamente todas as pessoas ligadas à frota Blade. Mas ainda assim, nada. Até que, por fim, encontraram um grupo de portadores do vírus da peste cerebral no espaçoporto. Peste cerebral? E o tipo de praga que certa vez assolou o planeta Jabin. Isso mesmo, essa praga causou a perda de 1/3 da população do planeta Jabin, o que demonstra a gravidade da doença. Além disso, as pessoas afetadas pela praga cerebral primeiro apresentam comportamento anormal, que depois se intensifica, até que finalmente entram em completa loucura, atacando todos indiscriminadamente para aliviar sua própria dor, explicou Tang Xiao. Para Coruscant, isso também é uma sorte. Como esses portadores da praga cerebral acabaram de chegar a Coruscant, o vírus ainda não se espalhou pela cidade. Então ele continuou, e a investigação da SBI só pode ir até aqui. Eles descobriram que alguns dos portadores do vírus da peste cerebral tiveram contato com a tripulação da frota Blade, que havia passado a noite inteira festejando no espaçoporto no dia anterior, e é provável que tenham levado o vírus para dentro da frota. Entre eles. Mas o que aconteceu dentro da frota depois disso, eles não têm a menor ideia, porque, com todas as 440 mil pessoas na frota Blade, ninguém pode voltar. Portanto, a SBI se concentrou em investigar a origem do vírus da peste cerebral e queria encontrar os responsáveis por isso, mas essa é outra história. Após o desaparecimento da frota da Lâmina, que outrora foi considerada o maior tesouro de toda a galáxia, muitos acreditavam que, se não tivesse sido destruída pelo hiperespaço, ainda estaria escondida em algum lugar. Se essa frota fosse encontrada, seria possível ascender aos céus no instante. Contudo, ninguém jamais encontrou, e com o bloqueio de inteligência da República, esse assunto foi há muito esquecido. Tang Xiao finalmente olhou para Tan com um meio sorriso, mas parece que quem ascendeu aos céus no instante foi você. Severance Tan assentiu e disse,
Parece que este é realmente meu dia de sorte. E finalmente encontrei a frota de lâminas que toda a galáxia procura. Vou trazer essa frota de volta por completo. É melhor você se comportar assim, Tan. Você deveria entender que sua série de batalhas quase arruinou meus negócios, disse Tan Xiao friamente. Sim. Severance Tan baixou a cabeça. Certo, vamos ao trabalho. Irei pessoalmente quando o Aldeão retornar. A primeira frota de transporte já partiu, mas não tenho certeza se chegará a tempo. Tan Xiao terminou de falar e encerrou a comunicação. Severance Tan soltou um longo suspiro de alívio. Ela percebeu que suas costas estavam completamente encharcadas de suor frio e que Tan Xiao estava pressionando-a cada vez mais. Ela sabia que o lado sombrio de Tan Xiao, o Darth Martael, estava ficando cada vez mais forte. Quando ele o demonstrava de forma imprudente, tal opressão poderia esmagar completamente uma pessoa. Ela chegou ao console do encouraçado. O engenheiro estava trabalhando naquele momento e, através do registro do sistema de comando do encouraçado, ela descobriu que o último comando de salto hiperespacial do encouraçado havia partido da nau Capitânia. E ele também havia encontrado a localização da nau Capitânia da frota, a Blade. Severance Tan seguiu imediatamente uma equipe até a nave Capitânia Blade e começou a limpar o navio de guerra, entrando na ponte para invadir o sistema de controle e ativá-lo. Afinal, esta é a frota da República Galáctica, então mesmo que a nave de guerra esteja em modo de espera, a menos que possua chave autorizada pelas Forças Armadas da República, é impossível ligá-la e controlá-la. Portanto, é necessário desbloqueá-la, o que leva tempo, e é justamente o tempo que mais preocupa a Tan. Ao decifrar as informações contidas no exemplar principal da Blade, Severance Tan finalmente conseguiu juntar a última peça do quebra-cabeça. Como era uma grande honra ser selecionado como membro da tripulação da frota Blade, antes da viagem inaugural, os tripulantes passavam a noite em festas, bebendo e paquerando. Isso fez com que muitos deles fossem infectados com peste cerebral devido ao contato com os doentes, e como todos os tripulantes da frota foram isolados antes da partida, o vírus da peste cerebral se espalhou amplamente de forma invisível. Posteriormente, quando a tripulação estava de serviço, muitos apresentaram comportamentos anormais, mas esses comportamentos foram ignorados pelos oficiais negligentes, pois os tripulantes estavam de ressaca. Naquela época, a corrupção na frota judicial da República era desenfreada, e os oficiais não se preocupavam em como melhorar sua eficácia em combate, mas sim em levar uma vida confortável. Então, as coisas aconteceram justamente quando estavam prestes a realizar o primeiro salto no hiperespaço. Dezenas de navios de guerra da frota tiveram suas tripulações enlouquecidas, se rebelaram e perderam o controle rapidamente, e algumas outras naves de guerra também tiveram suas tripulações enlouquecidas. Nesse momento, o comandante da frota percebeu que algo estava errado. Após confirmar que se tratava de uma praga cerebral, ele ordenou que todas as naves de guerra bloqueassem imediatamente a cabine de resgate e a plataforma do hangar para impedir que o vírus se espalhasse para outros planetas. Ao mesmo tempo, o comandante da frota ordenou que todas as naves de guerra fechassem suas pontes para impedir que a tripulação enlouquecida invadisse a ponte e causasse consequências ainda mais graves. Mas, de fato, pelos registros, o próprio comandante da frota apresentava certa incoerência na época e estava obviamente infectado com peste cerebral. Contudo, suas decisões demonstram que se tratava de um comandante sério e responsável. Sua principal preocupação era impedir a propagação do vírus e evitar mais baixas. Contudo, o desenvolvimento dos acontecimentos não ocorreu como esperado. A praga cerebral se espalhou mais rápido e amplamente do que o previsto. Mais de 30 navios de guerra, com pacientes infectados pela praga cerebral, foram alojados na ponte de comando, e começaram a atacar outros navios freneticamente. Uma vez que o navio de guerra esteja sob o controle de pacientes com peste cerebral que ainda possuam alguma inteligência, será ruim se eles atacarem outros navios de guerra e, pior ainda, esses pacientes com peste cerebral irão repelir o navio de guerra. Assim, o comandante da frota tomou uma decisão decisiva para proteger a frota ao máximo. Ele ordenou que todas as naves de guerra se aproximassem da nave Capitânia para formar uma formação densa, e então a nave Capitânia emitiu um comando de salto sincronizado para deixar a frota de Coruscant e impedir que o vírus afetasse a República Galáctica. A capital tem uma população de 1 trilhão de habitantes. O comando de salto síncrono é comumente usado quando grandes frotas realizam saltos.
Para garantir que os hipersaltos de todas as naves sejam sincronizados, esse comando é emitido pela nave capitã e executado pelas naves em outras formações. Mas quando o comandante da frota emitiu o comando de salto, ele já estava um pouco confuso devido à influência do vírus da peste cerebral. Ele não explicou o destino do salto. Ao mesmo tempo, o navegador da nave capitânia também estava infectado com a peste cerebral. Então ele emitiu diretamente o comando de salto para o hiperespaço sem navegar. Ao mesmo tempo, eles nunca pensaram em pedir ajuda. Talvez seja porque o comandante da frota se esqueceu, talvez porque ele ainda tem a última esperança de limitar o assunto à frota Blade, para que não se torne um escândalo, talvez seja por causa dos efeitos da praga no cérebro. Não há como saber. No fim, toda a frota começou a realizar saltos aleatórios no hiperespaço sem navegação. E como a frota era muito grande, o salto ficou completamente fora de controle, e eles permaneceram vários dias no hiperespaço antes de conseguirem sair. E quando a frota saiu do hiperespaço e apareceu perto da galáxia Alm, não havia ninguém vivo em toda a frota. A frota Blight desapareceu completamente. Fortes College capítulo 838. Ódio a parte norte da Via Láctea, a galáxia de Odermantel. Aqui, mais de 100 navios de guerra estão reunidos e permanecem em prontidão o tempo todo. Há alguma notícia do posto avançado na fronteira? Entre as naves capitâneas, o mestre Jedi Iticus perguntou ansiosamente ao chegar perto do soldado de comunicações. Ainda não. Os separatistas estão lutando em todas as frentes agora. Não é que não haja notícias nos postos avançados do hiperespaço, mas há notícias demais. Estamos nos mobilizando para analisar todas as notícias e obter os resultados o mais rápido possível, respondeu o chefe do departamento de comunicações. Não. Não. Já se passaram 3 dias, mas perdemos completamente a praga. Iticus ficou cada vez mais agitado. Este navio de guerra é muito perigoso. Não podemos deixá-lo fugir. Também é possível que tenham sido despedaçados durante saltos aleatórios no hiperespaço, disse um oficial. Não. A peste ainda está lá, tenho essa vaga sensação. Mas ela está sempre um passo atrás. A expressão de Iticus era pesada. Nesse momento, o soldado de comunicações ergueu a cabeça e disse: o novo lote de notícias do general foi analisado, e as flutuações no hiperespaço que encontramos nos postos de Uba, Dabron, Tasto e Zoran são anormais. É possível que sejam provenientes da praga, com uma probabilidade entre 7% e 19%. Contate imediatamente a frota de defesa local mais próxima para investigar, disse Iticus. Há mais alguma novidade? O soldado de comunicações balançou a cabeça e disse: sempre foi assim. A frota separatista é mobilizada com muita frequência, e até mesmo muitos piratas e contrabandistas estão envolvidos. Mesmo que as flutuações no hiperespaço causadas pela praga sejam grandes, é preciso monitorá-las. Ainda leva tempo. Iticus estava completamente desesperado. Suspirou e olhou para o teto. Que a força me guie. Parece que seu chamado se concretizou, e uma mensagem do departamento de radar informou: General, detectamos a flutuação do salto no hiperespaço. De acordo com o comprimento de onda, trata-se do nosso cruzador de batalha da classe Chazer. Momentos depois, uma cruzador de batalha da classe Chazer, com aparência desgastada e aparentemente tendo sofrido inúmeras modificações, fez um salto no hiperespaço e apareceu aqui, enviando um número de identificação pertencente à Marinha da República. É o nosso navio de guerra. Só que o dono deste navio de guerra é... O soldado do radar olhou para a tela, confuso. O comunicador tocou e, após a conexão ser estabelecida, uma figura de 1,50 m de altura, vestindo uma capa de estopa e com um rosto oriental cheio de vicissitudes, apareceu na projeção holográfica. Eu posso encontrá-la, Severance Tane. Ao ver aquela pessoa, Iticus ficou chocado. Mestre Shenjon. Eu sempre pensei que você estivesse morto. Não morrerei até que minha vingança esteja completa, disse Shen Qiaowen lentamente. Vingança? Não. Você caiu para o lado sombrio. Iticus ficou sério. Isso mesmo, por vingança, estou disposto a dar tudo, disse Shen Qiaowen. Isso não é permitido. Você deve retornar imediatamente ao retiro da Ordem Jedi. Iticus estava tão furioso que se sentiu humilhado. Para os cavaleiros Jedi que praticam a força no lado luminoso, ver um cavaleiro Jedi do lado sombrio disposto a cair é definitivamente mais repugnante do que uma pessoa coberta de fezes parada na sua frente.
Se você quer encontrar a praga, precisa cooperar comigo, disse Shenron. Eu tenho caçado Severance e Tana há muito tempo, e minha força está perdida. Estou conectado a ela, consigo sentir sua localização aproximada, mas não sou páreo para a praga. Ichikos olhou para Shenron na tela e ficou em silêncio. Depois de um tempo, perguntou, que método você usou para encontrá-la? Deixe a frota realizar um salto no hiperespaço sob a orientação da minha força, sem usar equipamentos de navegação, e eu poderei encontrar a sua posição, disse Shenron. A expressão no rosto de Ichikos era ainda mais furiosa. O lado sombrio corroeu seu cérebro. Após o plano de exploração ultramarina, a Ordem Jedi proibiu o uso deste método para navegação no hiperespaço. Por trás do hiperespaço existe algo que não temos como saber, mas que é absolutamente perigoso. Foi por isso que o mestre Shoro Sabaota enlouqueceu e morreu. Mas o mestre Obi-Wan Kenobi ainda se baseava nesse método para descobrir a conspiração de guerra separatista, disse Shenron, e posso afirmar que foi a nossa captura de Severance Tan. Bem, a última chance de destruir a praga. Uma vez de volta à base, eles nunca mais arriscarão um ataque de nave como este. Ele fez uma pausa e disse, mas eu não verei esse dia. Porque se vocês não concordarem em cooperar comigo, eu os caçarei sozinho até a morte. Ichikote bateu com o punho no console e rosnou, está bem, eu concordo. Desta vez. Depois de destruir a praga, você deve retornar ao retiro da Ordem Jedi comigo e se purificar do poder do lado sombrio que lhe causa repulsa. Como desejar. Então, eu lhe ensinarei como usar a força para navegar no hiperespaço, disse Shenron. E Ichikos ficou atônito. O que você disse? Será que eu também quero usar essa habilidade? Existem apenas 5 navios de guerra que posso pilotar sozinho, mas 5 navios de guerra estão longe de ser capazes de derrotar a praga, mesmo que ela esteja extremamente fraca agora, respondeu Shenron. Dessa vez, Ichikoase não hesitou, apenas assentiu com um aceno pesado de cabeça. Após cerca de 1 hora, o preparo estará concluído. Com exceção do cruzador de batalha classe Chazer reformado, pertencente ao mestre Shenron, Esco também reuniu 5 cruzadores de batalha classe Chazer e 8 cruzadores leves classe Aquatens, e permitiu que outro mestre Jedi que veio com a frota também participasse da navegação da força. Certo, acalme-se e sinta minha força, disse Shenron. Perceber a força do seu lado sombrio? Mesmo estando preparado, Ichiko cerrou os dentes e detestou aquilo, como se estivesse pedindo para abraçar e beijar um pedaço de merda. Shenron sentou-se no assento do navegador, fechou os olhos e começou a meditar. Deixou que o ódio e a raiva que sentia por Severance Tan preenchessem seu coração. A humilhação da derrota do exército e do assassinato de seu amado discípulo ainda o consumia sob sua própria intervenção, e a humilhação de deixar o oponente matar até chegar ao círculo íntimo consumia por completo. Existem também alguns vídeos que circulam amplamente no mercado negro, o massacre no planeta Kessel. Ele também entende que esse massacre começou por sua causa. Todo tipo de emoções negativas invadia seu coração, mas isso também fortalecia sua força original. Então, subitamente, ele abriu os olhos e o que viu não foi o painel do carro à sua frente, mas o infinito céu estrelado. Guiado pela força, seu espírito viajou incontáveis anos-luz e, finalmente, se estabeleceu em um só lugar. Severance Tan. Aqui foi onde finalmente terminamos. Fort Scourge capítulo 839. A frota perdida. 6. Shenron olhou para as incontáveis faixas de luz à sua frente. Isto era hiperespaço. A nave de guerra navegava a velocidade superluminal, e aquelas faixas de luz eram as projeções de massa das estrelas que passavam pelo caminho. Aqueles que estão acostumados a navegar também se acostumarão com este hiperespaço monótono e desinteressante. Nesse momento, 4 soldados clones diferentes se aproximaram. Eles seguravam seus capacetes nas mãos. As armaduras padrão de liga de polímero dos clones estavam repletas de pequenas peças para reparos e consertos, e eles também as pintaram com algumas de suas cores favoritas. São vários soldados clones diferentes que Shenron recrutou no planeta Mingban, caçadores, reis da destruição, especialistas em visão e técnicos. Agora, os 4 formaram um grupo de batalha separado, chamado de equipe de caçadores. Ouvi dizer que encontramos vestígios da praga. Ah! Quero muito ver essa nave que foi destruída pela internet, quase como um navio de guerra do apocalipse. O Rei Demolidor deu uma gargalhada sonora. Isso mesmo. Destrua a praga,
Mate Severance Tan e minha missão estará concluída. Você também pode retornar à equipe. Ouvi dizer que o número de membros da 44 Força-Tarefa de Operações Especiais foi reestruturado, disse Shen Qiaowen. Ei, acho que eles não querem mais alguns dos nossos restos, disse Crosshair friamente. Você já provou seu valor em batalhas anteriores. Para ser sincero, nunca vi um soldado melhor do que você, disse Shen Zhuan. Seguimos você o tempo todo, invadimos o planeta experimental do extrator e depois seguimos Severance Tan por todo o caminho. Para obter suprimentos, ele continuou lutando contra piratas e se tornando um caçador de recompensas. Essa experiência nos torna mais fortes, e o mais importante é o seu líder, Mestre Shen Zhuan, disse o caçador sinceramente. Hoje será o último dia da minha vida, disse Shen Zhuan, levantando-se e caminhando até a vigia na frente da ponte, olhando para a faixa de luz monótona do lado de fora da janela. Ao dizer isso, ele ergueu a mão e pressionou-a algumas vezes no console. Em seguida, a palma da sua mão roçou levemente o instrumento. As leituras no instrumento começaram a oscilar descontroladamente. Shen Zhuan anunciou em voz alta, contagem regressiva para 160 segundos. Preparem-se para o salto no hiperespaço. Com o impacto repentino do navio de guerra, a faixa de luz do lado de fora da janela desapareceu subitamente, e o universo escuro e as estrelas apareceram num instante. E o que apareceu no sensor foi a enorme e destroçada nave de guerra Tita Praga, mais 230 navios. Ao ver tal cena, até Shen Zhuan ficou chocado. Como pode haver tantos navios de guerra aqui? Que diabos aconteceu aqui? Iticus apareceu na tela de comunicação, e sua expressão também era de choque. Há 200 cruzadores pesados da classe Dreadnought da República aqui. Os outros 30 navios pertencem ao separatismo. Nesse momento, o oficial de inteligência também anunciou em voz alta, General. A leitura da FFF foi concluída. Essas 200 naves de guerra pertencem à frota de nossa república e são a frota Blade que desapareceu há 25 anos. O que você disse? A frota de lâminas que estava desaparecida há 25 anos finalmente chegou. Shen Zhuan colidiu com a projeção do mapa estelar de combate holográfico que já exibia o mapa do campo estelar. Observando a situação atual, a pequena tela ao lado também mostrava uma imagem óptica, o que tornava a imagem da frota Blade mais intuitiva. Venha. Eu só vi que 195 cruzadores pesados da classe Dreadnought da frota Blade estavam dispostos em uma formação densa e flutuavam imóveis no vazio, enquanto os outros 5 cruzadores pesados da classe Dreadnought haviam deixado a formação e estavam se organizando na direção de seus respectivos lados. Além disso, o gigantesco navio de guerra HMS Plague também está se movendo e girando lentamente, entrando em posição de combate. Do outro lado estão 35 navios separatistas, 10 dos quais são porta-aviões da classe Graiorsi, 5 porta-aviões da classe Omi convertidos a partir de navios de suprimento pesado da classe Predator e 5 fragatas pesadas da classe Cobalt. As 15 naves restantes são todas naves de transporte com baterias, comumente usadas pela Associação Bancária Interestelar, e esse tipo de nave de transporte também é amplamente utilizado na Quarta Civilização. Dezenas de caças fantasmas decolaram dos porta-aviões da classe Greyhorse e sobrevoaram a frota. Entre esses porta-aviões de classe, dezenas de naves espaciais de 30 metros de comprimento, arredondadas e robustas, estão em plena atividade. 4 dessas naves voaram até os cruzadores pesados da classe Dreadnought da frota Blade, agarraram-se a eles como sanguessugas, cortaram a blindagem externa com uma pistola de solda laser e, em seguida, conectaram-se à rede de dados da nave para iniciar a invasão. Enquanto esse trabalho estava em andamento, algumas naves de transporte saíram voando dos navios e entraram nos hangares dos cruzadores pesados da classe Dreadnought. General, informações de inteligência indicam que essas pequenas naves espaciais de 30 metros de comprimento são produtos do quarto grupo, chamadas de barcos de resgate. Esse tipo de nave pode invadir diretamente o sistema de controle de outras naves e forçá-las a assumir o controle. No entanto, esse tipo de nave não representa uma ameaça real no campo de batalha, sendo usado principalmente para limpar o terreno, disse o oficial de inteligência. Iticus gritou, eles estão roubando aqueles navios de guerra desaparecidos. Não podemos permitir que isso aconteça. Todo o exército avance imediatamente e destrua aqueles navios de transporte. Era quase tarde demais para alinhar a formação,
e os 5 cruzadores de batalha da classe Chazer e os 8 cruzadores leves da classe Aquitens trazidos por Iticus lançaram imediatamente um ataque. Antes mesmo que os dois lados entrassem no alcance preciso, o navio de guerra da República já havia aberto fogo. Do lado separatista, os 5 cruzadores pesados da classe Dreadnought responderam imediatamente ao fogo. O encouraçado Tita Plague também disparou, mesmo sem o canhão eletromagnético de supermatéria, mas após reparos emergenciais, recuperou 30% de sua energia. www.90.com Todas essas fontes de energia foram direcionadas para os poucos canhões turbolaser pesados restantes, cuja potência era imensa. Reporte imediatamente a situação e as coordenadas para a Ordem Jedi e o Comando Estratégico Supremo da República. Que enviem reforços imediatamente! Exclamou Iticus. Ignore as naves de guerra separatistas. Concentre-se nos transportes deles. Caso contrário, haverá cada vez mais dreadnoughts controlados por eles. Enquanto conversavam, o motor de outro cruzador pesado da classe Dreadnought começou a funcionar. O navio de guerra começou a girar e o bote de resgate que estava preso ao casco se desprendeu imediatamente para procurar o próximo alvo. Então, o cruzador pesado da classe Dreadnought ergueu seus escudos e se juntou à sequência de batalha separatista. 6 Dreadnoughts. E esse número só vai aumentar. Afastem a formação de caças. Ataquem a nave de transporte. Rápido. Iticus repetiu pela terceira vez. No entanto, naquele instante, ele descobriu que o cruzador da classe Chazer, liderado por Shenjun, estava virando e avançando em direção ao encouraçado Tita HMS Plague. Não apenas este, mas também os outros cruzadores da classe Chazer e os 3 da classe Aquatens que Shenjun havia manobrado agora há pouco estavam todos se dirigindo para o Plague sob seu comando. 7017 Call capítulo 840. O pesadelo persistente Shenjun. O que você está fazendo? Ao ver os movimentos dos navios de guerra, Iticus gritou furiosamente na comunicação. Destruam a praga, disse Shenjun com indiferença. A ordem de combate que dei foi para atacar a nave de transporte separatista, disse Iticus, reprimindo a raiva em seu coração. A adversária é Severance Tan. Você não tem chance de atacar a nave de transporte. Se atacar, só pode significar que ela o obrigou a fazer isso. Só matando-a primeiro você poderá derrotar a frota dela, disse Shenjun. Iticus já estava muito perturbado por ter sido forçado a entrar em contato com o lado sombrio de Shenjun enquanto navegava pela força. Agora, as palavras de Shenjun o oprimiam profundamente, deixando ainda mais furioso. Embora não tenha dito nada, Iticus ficou de certa forma afetado pelo contato com a força do lado sombrio de Shenjun. Eu sou o comandante em chefe aqui. Não é sua vez de apontar o dedo, rosnou Iticus. Enviem ordens para cortar a comunicação de navegação com o encouraçado Shenjun e organizem a formação. Ataquem a nave de transporte separatista. Os encouraçados da classe Chazer, em frangalhos, que haviam seguido Shenjun, imediatamente começaram a se virar e retornaram à formação ao ouvirem a ordem. Shenjun observou a frota separatista que aguardava na tela dos sensores, ficou em silêncio por um instante, e o cruzador de batalha comandante também retornou à formação de radar. Ele está definitivamente morrendo, mas nessa situação, ele quer confiar em um cruzador de batalha da classe Chazer para enfrentar o Tita HMS Plague. Isso é algo que só um tolo faria. Mas agora o rosto de Shen Jiawen está muito feio, porém a barba por fazer desgrenhada esconde sua expressão, e ele encara o mapa estelar sem dizer uma palavra. Na verdade, ao mesmo tempo em que Shenjun prendeu Severance Tan com sua própria força, Severance Tan também o prendeu. Ela olhou para o vazio do universo, com os olhos frios. É você de novo? O fantasma que me segue? Quem é você? Desde o ataque ao planeta Sarabine, Severance Tan sempre sentiu que estava sendo observada. Não importa onde estivesse ou o que estivesse fazendo, essa sensação de estar sendo espionada nunca desapareceu. A princípio, ela pensou que fosse o trauma psicológico que a guerra lhe causara. Afinal, embora o ataque a Salabin tivesse começado bem, seu final não foi nada bom. Ela foi derrotada por um mestre Jedi que lhe decepou o braço, e foi Darth Lilin quem a salvou mais tarde. Embora o braço estivesse conectado pela força vital de Tan Xiao, permanecendo intacto, o medo da morte sempre persistia em seu coração. Ou seja, a partir daquele momento, ela sentiu um olhar sempre a seguindo.
Mas nas ações subsequentes, seja o ataque ao planeta Christopersis ou a incursão ao planeta Cato e Neimoidia, ela percorreu mais da metade da galáxia. Embora tenha seguido, ela nunca apareceu. Mas, com o passar do tempo, Severance Tan gradualmente começou a adivinhar a quem pertencia aquele olhar. Glu foi o cavaleiro Jedi que caiu do céu e decepou um de seus braços. Capítulo 590. Ela não sabia o nome do cavaleiro Jedi, mas estava ficando cada vez mais claro. Isso mesmo, é ele. A vingança do braço que corta deve ser paga com sangue. Neste momento, algumas naves espaciais da quarta civilização chegaram aqui uma após a outra. A maioria delas são frotas de vários lugares, sendo principalmente porta-aviões da classe Cavalo Cinzento e porta-aviões da classe Lar. Como a Galáxia Arm, próxima à frota Blade, está sob jurisdição da República Galáctica, destruí-la não seria difícil. No entanto, essa galáxia não possui valor estratégico, então a quarta civilização não agiu ali. Agora, o problema reside no fato de ser extremamente difícil para eles pilotarem a nave sem serem detectados pela República, restando-lhes apenas agir furtivamente. O porta-aviões da classe Greyhouse tem 210 metros de comprimento e transporta apenas 48 aeronaves. Embora o porta-aviões da classe Homem, com 800 metros de comprimento, possua uma grande quantidade de aeronaves, para realizar essa missão, ele está equipado com ônibus espaciais e barcos de resgate para transportar as espaçonaves. Agora, os lutadores que ela pode usar são apenas 300 lutadores fantasma. Mas mesmo assim, isso não apagou a chama no coração de Severance Tan. Você finalmente está pronto para aparecer? Ei! Tudo bem se você não aparecer. Agora que você apareceu, está apenas me mostrando fraqueza. O quê? Os olhos de Severance Tan carregavam um toque de sarcasmo. Isso mostra que, antes, você não queria aparecer, mas não ousava. Ah! Naquela época, eu comandava a frota e pilotava o Titã da Praga. Navio de guerra, você não ousaria vir até mim. Ei! Imediatamente, seus olhos se tornaram sombrios. Então agora, é hora de terminarmos. A nave espacial da República chegou, como esperado. A sensação de estar sendo espionado está ficando cada vez mais forte, e agora é como uma faca afiada, querendo perfurar seu coração o tempo todo. Mas é isso que torna tudo tão emocionante. Acabe com esse pesadelo que o persegue há meio ano. Severance Tan entendeu isso, pois, já que aquela pessoa conseguia ficar olhando para ela, seria capaz de encontrá-la. No entanto, esta é uma área deserta, sem conexão direta por um canal de hiperespaço. É muito difícil chegar aqui. Ela tem mais 3 dias do que a República Galáctica. E estes 3 dias são a chance dela de ganhar. Ao ver um couraçado da República, como ela esperava, voando diretamente em direção à sua nave de transporte e abrindo fogo, um sorriso frio surgiu no canto da boca de Severance Tan. Então, você me entende? Estou nesse nível há tanto tempo. Ei! Bem-vindo. Recuar conforme planejado. A última frase foi a ordem dela para a equipe de combate. Seguindo suas ordens, 6 cruzadores pesados da classe Dreadnought, 10 porta-aviões da classe Greyhouse, 5 porta-aviões da classe Homeland e 5 fragatas pesadas da classe Cobalt Alloy, ao lado da quarta frota da civilização, começaram a lutar e recuar, reduzindo a formação, e então se esconderam na formação da frota Blade. O encouraçado Titã Plague, onde ela estava, também começou a recuar, mas não entrou na formação da frota Blade, preparando-se para contorná-la pela lateral. Vendo o oponente recuar e comparando a força dos dois lados, o mestre Jedi Iticus disse em voz alta: a frota deles é muito pequena agora, e não são páreo para nós. Avancem, contanto que destruam suas naves de transporte, serão derrotados para sempre. Não consigo colocar as mãos na frota da lâmina. Cuidado para não danificar aqueles Dreadnoughts. A frota da lâmina, a frota da República, é a faca afiada que está prestes a perfurar o coração do separatismo. Nesse instante, Shenjon abriu os olhos de repente, ativou a comunicação e gritou bem alto: não podem me perseguir. Recuem. Isso é uma armadilha. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.